O Senado deve votar hoje a proposta de criminalizar a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade. A PEC, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça há um mês, passou por 5 sessões de discussão antes da análise no plenário. Após a primeira votação, o texto ainda será debatido em mais 2 sessões. Para ser aprovada, claro, é uma emenda constitucional, a proposta precisa de pelo menos 3/5 dos votos dos 81 senadores, que dá 54 votos em 2 turnos de deliberação. 54 votos no primeiro turno, convoca o segundo turno, 54 votos. A data da votação em segundo turno ainda não foi definida. Caso seja aprovada a proposta, ela seguirá para a Câmara dos Deputados. Bom, Diego Tavares, acho que aí está tudo errado. O Supremo Tribunal Federal, a meu ver, não tem que criar retórica para justificar uma opção política e descriminalizar o que a lei considera crime. Isso não é questão técnica para a justiça decidir. Isso é uma opção política. Quem tem que decidir se é criminalizado isso ou não é o povo. E o povo tem que se manifestar por meio do Congresso Nacional. Quando o Supremo começa a criar uma série de pretextos e retóricas para impor a sua vontade sobre a vontade de 513 deputados federais e 81 senadores, a democracia é abalada. Agora, a reação do Senado também é uma reação, um tema que... Isso não é matéria de Constituição, dizer que droga é crime, não é crime, porte e posse, qualquer quantidade. Isso é matéria de lei. Então, o Brasil está meio avacalhado, hein? Tá sim, professor Capês. O Brasil está vivendo essa dinâmica entre os poderes como se fosse uma relação entre 2 alunos da 5ª série. Enfim, uma carga tão grande de poder concentrada nos órgãos de Brasília, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Senado, e eles utilizam todo esse poder para fazer afrontas institucionais. Eu sei que isso às vezes pode parecer o que é chamado de democracia de alta intensidade, mas eu acho que aí não é bem o caso, até porque muito está sendo desvirtuado, tanto em relação ao ponto que o senhor tocou a respeito de qual seria o instrumento legal mais adequado à questão da descriminalização das drogas, quanto às próprias competências do Supremo Tribunal Federal, que parecem, nesse atual momento do Brasil, não terem fim, né? Não tem, o Supremo Tribunal Federal não tem um limite de até onde ele pode atuar. Mas, enfim, falando do mérito dessa questão, é muito importante que para a gente trazer para esse debate o que é a opinião popular, porque afinal, como eu disse no meu primeiro comentário aqui, refutando o PP, o poder emana do povo. E o povo, em geral, é contra a legalização das drogas. Existem diversas pesquisas feitas por órgãos muito sérios. Quais pesquisas? Falei isso. Datafolha, Paraná Pesquisas tem uma pesquisa muito recente também que mostra que a maioria da população é contra a descriminalização das drogas. Então, eu acho que esse clamor popular deveria ser ouvido, tanto pelo Congresso Nacional quanto pelo Supremo Tribunal Federal, que em ambos esses órgãos existe uma tendência muito grande pela descriminalização. O próprio senador Rodrigo Pacheco tem, salvo engano, encampado essa ideia da descriminalização das drogas. E aí existem algumas premissas que são colocadas para justificar a legalização e são falsas premissas. A primeira delas é a de que nós temos que legalizar as drogas para sufocar o braço financeiro do tráfico. Isso é mentira. Isso é mentira. Todos os países que optaram por esse caminho mantêm um mercado ilegal de drogas no nível de 60%, 70%. Em Nova York, que é o maior mercado consumidor de maconha do mundo, você tem só 10% de comércio lícito da droga. 90% do mercado ainda segue sendo ilegal. E o outro ponto, olha, a maconha tem que ser, o uso recreativo da maconha tem que ser liberado, porque a maconha não tem um potencial lesivo como o do álcool, por exemplo, então não faz sentido manter a droga criminalizada. Mentira também. Um estudo muito recente da pesquisadora Stacy Gruber, da Universidade de Harvard, da qual o nosso amigo PP aqui é egresso, inclusive, comprovou que a maconha tem um nível de adicção do seu usuário de cerca de 20%. Pouco menos do que os 25% do álcool. A maconha causa uma possibilidade muito maior do usuário adquirir transtornos psicológicos, crises de psicose, de esquizofrenia, o que pode levar a uma tendência a comportamento violento, acabando com aquele estereótipo do maconheiro, que é aquela pessoa relaxada, aquela pessoa só com o olhinho vermelho querendo comer uma pratada de comida gigante por causa da larica. Então,
todos os argumentos que militam a favor da descriminalização das drogas são baseados em falsas premissas. As drogas devem ser mantidas na ilicitude pelo bem da sociedade, não trazem nenhum bem. Outro argumento muito importante, as drogas, o uso da maconha em jovens retarda o desenvolvimento cognitivo. Você que é maconheiro, que defende esse tipo de pauta, que tem um filho, o seu filho vai ser mais burro que o filho dos outros, porque vai usar maconha também por te ver usando maconha. Isso é um completo absurdo. Então, é uma pauta que tem que ser discutida, mas as drogas devem ser mantidas na ilicitude aqui no Brasil. Wilson Pedroso, acho que além de tudo isso que colocou o Diego Tavares, acho que o Senado está querendo dizer o seguinte: Supremo, julgue matérias que sejam de ordem constitucional. Matérias que são opções políticas do cidadão, isso é com o poder legislativo. É um pouco de afirmação do poder também, não, Wilson? Bom, Capês, erra o Supremo ao legislar, ao invés de cuidar do seu, né, da área constitucional que o Supremo tem que cuidar. Eu sou totalmente contra as drogas, mesmo que em pequenas quantidades. Porque, vamos pensar, pequenas quantidades, quem vendeu? Traficante, não foi um empresário, não foi a Philip Morris, foi um traficante. Mesmo que em pequenas quantidades, quem vende as drogas e quem sustenta o tráfico também é o pequeno usuário, porque esse dinheiro vai para o PCC, vai para o Comando Vermelho. Pequenas drogas, pequenas quantidades, não está ali um senhor de bem, um empresário tentando sustentar sua família no dia a dia no comércio. Quer liberar pequenas drogas ou pequenas quantidades? Faz como Amsterdã, abre coffee shops então, locais específicos para uso das drogas, onde pode ter fiscalização, onde paga imposto, onde é o empresário realmente vendendo, onde a produção, a produção acaba sendo fiscalizada. Agora, falar que vai vender pequenas quantidades, quem vende pequenas quantidades é traficante. E outra, pequenas quantidades para vocês. Pergunta para as famílias que têm seus filhos, muitas vezes, que elas não sabem onde se encontram, que chegam de madrugada. O pai fica a madrugada inteira esperando o filho, porque, não, mas é pequena quantidade. Mas é pequena quantidade disso, é grande quantidade de álcool, E volto a te dizer, é traficante que vende pequenas quantidades e não é um empresário de bem. João Belucci, a questão também da Holanda, de deixar fumar maconha dentro de coffee shop, por que é certo fumar maconha no coffee shop e não é certo fumar maconha na porta do coffee shop? Isso manda também uma mensagem meio complicada para a sociedade. É certo ou não? Faz mal para a saúde ou não faz? Se faz mal para a saúde, por que pode fumar no coffee shop? E dizem autoridades da Grã-Bretanha e da França, disseram que o tráfico de heroína passa necessariamente pela Holanda e aumentou muito a entrada de heroína na Inglaterra e na França depois que a Holanda começou a ter uma política mais flexível com relação às drogas. Você acha que está correta a decisão do Supremo declarar inconstitucional uma norma que incrimina o porte para uso próprio desde 2006? Veja, Capês, todos nós somos contra a posse de drogas, né, o porte de drogas. Agora, a forma que o Supremo fez e agora o Senado também é bastante equivocada. Né? Uma observação precedente a isso, eu diria, é que a tripartição de poderes, né, que é um sonho de verão da nossa Constituição, não existe na prática. Né? Vide que hoje quem está do lado do Executivo já estava no Supremo também, então eles vão trocando ali, na verdade, um condomínio de amigos e vão trocando o lado. Ora está no Judiciário, ora no Legislativo, ora no Executivo. Então a tripartição de poderes é um sonho de verão, uma quimera, uma ilusão. Agora, até a linguagem utilizada na questão das drogas é a linguagem pró-droga, né? É cracolândia, como se fosse uma área de diversão. Não é uma área de diversão, aquelas pessoas são escravas da droga. Aí fala, o consumo recreativo. Não existe consumo recreativo, existe consumo de drogas. Também tem a questão do usuário, né? Não é usuário, é uma pessoa drogada, né? Doente, viciada. Até a linguagem é utilizada de forma equivocada para suavizar o consumo de drogas. E também o Senado agora, né, dessa forma, vai enfiar uma emenda na Constituição, né? Nossa Constituição, uma cambuza que já sofreu tantas modificações, né, que ela é tão defendida, a gente quer encaixar o mundo dentro daquela Constituição de 88, sendo que ela mesma já sofreu mais de 100 emendas. Ela é bem ruim nesse sentido, né? Agora, os juízes supremos também, quando palpitaram e estão decidindo sobre drogas, eles não frequentam a realidade ambiente das pessoas, né? Eles frequentam altos palácios, né?
não frequentam ali, não sabem o que sofre uma mãe com um filho drogado e sempre usam esses falsos argumentos de a polícia prende pobres e pretos, quando não é bem isso, até porque os policiais, a maioria, também são negros. Então, é uma grande ilusão, os argumentos são frágeis e os países que legalizaram também não acabou com o tráfico, né? Isso é evidente, não acabou porque o consumidor busca o mais barato, né? Vide o mercado de cigarros, onde se estima que o mercado ilegal de cigarros é maior que o mercado legal. E um outro ponto é que se legalizar, né, por exemplo, se a gente tiver uma questão de legalizar as drogas, quem já detém os meios de produção? Quem já detém o mercado consumidor? Sim, eles mesmos, os traficantes, eles continuarão atuando, só que agora no mercado legal. Então, erra o Senado no formato, a ideia é boa, mas erra no formato e quer dar um recado para o Supremo. Eu estou vivo aqui ainda, tá? Para de me esmagar. Só que já foi completamente esmagado e tá sem credibilidade o Senado nenhuma. Agora, Felipe Monteiro, são 14 horas e 27 minutos. E se são 14 horas e 27 minutos, é hora de eu perguntar para você. Você é a favor da maconha? Ô, Capês, nem por onde começar. Eu vi tantas barbaridades aqui. O Toninho, né? Nosso câmera responde. Passando pelo Diego, o Wilsinho, o Belucci, que dá até um pouco de vergonha alheia. Primeiro, vamos lá. Primeiro, o Diego fala do caso de Nova York, né? Que as pessoas consomem mais de forma ilegal do que no comércio legal depois que Nova York começou a legalizar o acesso à maconha. Mas ele esquece de falar um dado importante, que a regulação de Nova York, para você ter uma licença para você vender a maconha, é muito cara. Tem poucos lugares em Nova York, pouquíssimos, que permitem você comprar maconha. Esse é um dado essencial, né? Sem sombra de dúvida. Se você mudar a regulação e expandir a quantidade de acesso à droga ilegal em Nova York, como é no mundo todo, irá se reduzir no mundo, também. Em média, 70%. E aí vamos lá, vamos lá agora falar do macro, né? Do macro, que eu acho que é o mais importante, não é? Quem descriminalizou a maconha, as drogas, não foi o STF. Quem despenalizou foi o próprio Congresso Nacional, quando aprovou a lei antidrogas, e no artigo 28 ele resolveu separar e tratar de forma diferente o traficante do usuário. O problema é que não tem critérios objetivos claros para você diferenciar o usuário do traficante. Aí eu rebato o Beluso, quando ele falou que, no caso das maconhas, por exemplo, os estudos estão colocando na mesa, dizendo que a pessoa alfabetizada, com acesso ao ensino superior e com acesso ao ensino médio, tem um tratamento diferenciado quando a polícia fala que ele é traficante ou usuário. Não seria um estudo sério? É um estudo sério, sim. É um relatório feito pelo CNJ, que pegou todas as ocorrências policiais do Brasil todo, em que teve a diferenciação do traficante do usuário, quando a única prova que tinha era quanto de maconha que a pessoa tinha no bolso. Ou seja, não tinha mais nada relacionado com as circunstâncias do crime, somente a quantidade da maconha. E a pessoa que é analfabeta é considerada traficante quando tem 29 gramas de maconha. A pessoa com ensino médio é considerada traficante quando tem 39 gramas de maconha. E a pessoa é considerada traficante quando tem ensino superior, mais de 49 gramas de maconha. Ou seja, claramente há um diferencial claro da autoridade policial nesse caso. E esse assunto só chegou no Supremo Tribunal Federal porque uma pessoa em São Paulo foi pega com 3 gramas de maconha só. Foi preso e o recurso extraordinário, o recurso chegou no STF e o STF está decidindo esse caso para todas as situações do Brasil, não é? Então, não adianta a gente querer impedir a maconha achando que isso vai trazer mais segurança pública. O Diego falou do exemplo aqui, que o filho da pessoa que fuma maconha fica mais burro. Um dos usuários de maconha é acusado de gênero de empreendedorismo e é ídolo da direita, é o Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk, por exemplo, gosta de fumar sua maconhazinha, inclusive tem vídeo dele no YouTube dele fumando maconha numa entrevista, gosta de usar cogumelos psicodélicos e é o maior empreendedor do mundo. Então, a maconha faz bem para a saúde, então? Claro que não. Óbvio que não faz bem para a saúde. Vamos pegar a exceção como regra geral. Como o álcool também não faz bem para a saúde e é legalizado. Como o açúcar, que é a droga do século XXI, né, faz mal para a saúde e é legalizado. Então vamos com parcimônia aí, né? E outra, tem um estudo importante do Carl Hart, da Faculdade de Colômbia, que fala que o uso recreativo de drogas não é um problema para o mundo.
Pelo contrário, no universo de 100% das pessoas que usam drogas, só 10% das pessoas têm algum tipo de problema e só 2% dessas pessoas causam algum problema na sociedade. Então, você querer colocar que a maconha seria o problema é mentira. Não sobrevive a estudo sério e não sobrevive à realidade dos fatos. Tudo bem, eu quero aqui respeitar todo mundo, mas eu acho que um charutão de maconha faz mais mal que uma torta de morango. Então não dá para comparar açúcar com maconha. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Um diabético, com certeza. Sim, um diabético não vai comer açúcar. Quem vai morrer? O diabético comendo uma torta de morango ou fumando um trago de maconha? Então, eu não tenho dúvida que nesse caso específico do diabético, uma torta de morango causa mais dano do que a maconha. Sim. No caso do diabético, ele vai comer uma torta de morango dietética, vai fazer menos mal do que a maconha. Agora, o Felipe colocou uma coisa que é muito correta. O Felipe é um bom advogado, conhecedor da lei. Em 2006, houve uma despenalização da posse de droga. Despenalização. Portanto, quem é pego portando droga para uso próprio, maconha ou não vai para a cadeia. Está na lei. Não é preso em flagrante. Está na lei. Então, você vai descriminalizar quando já foi despenalizado. O legislador optou em punir quem porta droga para uso próprio. É uma pena leve, uma prestação de serviço à comunidade, frequentar um curso, alguma coisa assim, mas não tem cadeia. Agora, o Felipe disse, não tem nenhum critério para distinguir o traficante do usuário. Claro que tem. Nós temos aí o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas. Vamos colocar aqui. Olha aí, para determinar, está escrito na lei, para determinar se a droga é para consumo pessoal ou para tráfico, você leva em conta a quantidade da droga. Mas não é só a quantidade. Você leva também o local, as condições em que desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e aí sim. Então você volta aqui, o sujeito está com 3 gramas, foi o caso que chegou no Supremo, está com 3 gramas de maconha, mas ele já foi condenado por tráfico. Ele está parado na porta do colégio desde manhã. Ele já tem indício de ter oferecido essa droga antes. É porte para uso próprio? Com essa posição de que até 1 grama ou 2 gramas não constitui crime, então ele vai poder vender drogas na porta da escola à vontade. Porque se a polícia abordar, ele vai falar, não, estou com uma pequena quantidade. Isso não é crime. Então precisa tomar um pouco de cuidado. Capês, Felipe, pode fazer a réplica. A questão é nos casos em que a pessoa é presa e esses critérios que tem na lei não são preenchidos de um fato. A pessoa está na rua, por exemplo, aqui na Paulista. Aí a autoridade policial para a pessoa, peraí, deixa eu ver o que você tem aqui. Aí acha 32 gramas de maconha. Não tem escola, não tem nada. Nesse caso específico, se ela for analfabeto, é traficante. Eu posso responder. Se ela tiver ensino superior, não é traficante, é usuário. Eu posso responder. Não é circunstâncias que o Tribunal Federal está vendo. Eu posso responder. Não é uma decisão do Supremo que vale para toda e qualquer situação. É o juiz analisando em cada caso concreto. Se ele for preso numa circunstância como essa, em 24 horas ele está na audiência de custódia, o juiz vai olhar e dizer, neste caso específico, na minha opinião, juiz, olhando o caso concreto, eu acho que é porte para uso próprio, está relaxada a prisão, porque não cabe prisão. Ou eu acho que é droga. Quem tem que olhar isso... Quem tem que olhar isso é o juiz no caso concreto. Sim. Em cada caso. Quando eu falo que a autoridade policial que errou nesse caso, qualquer maneira, na verdade, não é a autoridade policial, é todo o Estado que erra. O juiz também erra. Mas faz parte da atividade. E o caso chegou no Supremo Tribunal Federal porque um juiz achou que a pessoa que tinha 3 gramas de maconha... Não estou falando de 30 gramas, não. Estou falando de 3 gramas de maconha. Tudo bem. Era traficante, não era usuário. Isso não é um absurdo? Claro que então, se o juiz errou, se o juiz errou nesse caso, então vamos descriminalizar todos os casos. Então, você foi preso em flagrante, foi preso por engano, por roubo. Descriminaliza o roubo que ninguém mais vai ser preso. Agora você falou aí, Pepe. Roubo é ilegal. Se não fosse esse caso, chegaria a outro caso. Um erro num caso concreto não justifica uma decisão que vale para todos os casos.